Salve, salve pessoal! No episódio de hoje continuamos por 1968. Saímos de São Paulo e desembarcamos em Los Angeles, na Califórnia. 50 anos atrás era lançado o terceiro trabalho de estúdio de um importante compositor e cantor pop dos Estados Unidos, Nilsson. E o nome do trabalho é Aerial Ballet. O Harry Nilsson tinha 27 anos, já tinha lançado 2 discos, já tinha sido sucesso de crítica, encantado os Beatles com o trabalho anterior, mas não tinha sucesso de público, mesmo que algumas das suas composições tivessem sido gravadas por inúmeros artistas e bandas com bastante repercussão na época. O Nilsson nasceu em Nova York e teve uma infância conturbada, bem problemática. O pai abandonou a família e ele se mudou para Los Angeles numa tentativa de superar as dificuldades financeiras da família. Ele trabalhou num banco lá e também iniciou a sua carreira musical. Questões autobiográficas aparecem no trabalho do Nilsson e nesse disco também. Ele lançou 15 álbuns de estúdio durante a carreira e ainda mais 4 álbuns de trilhas sonoras para filmes. Ele morreu aos 52 anos de idade, em 1994, vítima de uma insuficiência cardíaca. My old desk does an arabesque in the morning when I first arrive. It's a pleasure to see it's waiting there. Os avós paternos de Nilsson eram suecos e artistas de circo e faziam um número chamado Aerial Ballet, ou balé aéreo. Daí o nome do álbum. Esse é o terceiro álbum de estúdio dele, o segundo pela RCA. No geral, é um disco melancólico, mas tem algumas canções que fogem um pouco desse sentimento, dessa melancolia. Aqui, em Aerial Ballet, também é um marco porque há uma mudança na sonoridade do Nilsson, que tinha lançado um álbum com um pop psicodélico, e aqui ele apresenta um estilo mais de cantautor. É o álbum que traz os primeiros hits da carreira dele, também dando mais notoriedade, além de apontar na direção pouco convencional do estilo dele de compor, que o tornaria um ícone cult. Don't leave me, baby. There was a time when you were mine and not so long ago I used to say you'd never... Aerial Ballet tem canções bem curtas, todas elas têm menos de 3 minutos. E tem uma historinha com relação ao repertório. Foi lançado com 13 faixas, mas a gravadora, logo depois da primeira prensagem, tirou a primeira faixa, Daddy's Song, porque ela tinha sido gravada pelos Monkees, que tinham um contrato de uso exclusivo da composição, mas o repertório original são 13 faixas mesmo, mas são 12 composições, porque tem uma, que é Little Cowboy, que se repete. Ela aparece como reprise na faixa 9 também. Aqui quase todas as músicas são de composição do Nilsson, tem uma parceria com Ian Freeburn Smith. As letras tratam de temas autobiográficos, como eu falei, tem Daddy's Song, que é uma canção autobiográfica. Tem também, por exemplo, uma música sobre uma mesa de escritório. A mesa é o personagem da canção e ela é uma homenagem mesmo para essa good old desk dele. E é interessante a gente perceber que tem essa música em que um objeto é o personagem principal, é um objeto importante, e tem uma música chamada Mr. Tinker, em que o personagem é um humano, um alfaiate, mas é uma pessoa já completamente desacreditada da vida, sem vontade de viver, uma profissão em decadência, e tem então esse contraste que eu achei interessante. Ele ainda fala de temas como a solidão e a separação. O único cover do disco é também o único hit, ou o principal hit. Everybody's Talking é uma música composta por Fred Neil. Essa versão do Nilsson entrou na trilha sonora do premiado filme Midnight Cowboy de 69, que aqui no Brasil é conhecido como Perdidos na Noite, e por conta da inclusão na trilha sonora desse filme, um ano depois, chegou ao 6º lugar da Billboard. E ainda essa gravação, que a gente já vai ouvir um trechinho dela,
rendeu ao Nilsson o Grammy, o primeiro Grammy da carreira dele de melhor cantor. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. Aerial Ballet foi gravado no final de 67, início de 68, nos estúdios da RCA e teve a produção de Rick Jarrett. Já tinha produzido o disco anterior do Nilsson e ainda produziria alguns mais. Mas tem uma pessoa que participa de Aerial Ballet que é muito importante na carreira do Nilsson. É o George Tipton. Eles se conheceram em 64. O Tipton usou as economias dele para incentivar e apostar na carreira do Nilsson, que foi o que proporcionou gravar os primeiros singles dele, quando ele ainda trabalhava no banco, conseguiu o contrato com a Tower Records para lançar o primeiro álbum. Depois que o Nilsson ainda foi para a RCA, a parceria continuou e durou até o início dos anos 70, quando eles brigaram. E aí a briga deve ter sido feia, porque quando foi feito um documentário sobre a vida do Nilsson, recentemente, o George Tipton foi uma das poucas pessoas que se recusou a participar. Os motivos da briga não se sabem, mas deve ter sido algo bem importante. Nesse disco aqui, o George Tipton assina a orquestração e os arranjos de todas as músicas. How does it happen that two can be tender and one be the lender of love and emotion? A arte gráfica foi feita por Dick Handler. Ele fez a arte gráfica, a ilustração da capa do álbum. Também esse é o primeiro trabalho desse tipo do Dick Handler, que depois faria inúmeras capas de disco, inclusive outras do Nilsson também. Então tem esse desenho do rosto do Nilsson, com esse semblante sério, sobre um fundo em tons de azul. Na parte superior esquerda de quem está olhando tem um avião, né? Um avião biplano. Na parte inferior da asa de baixo está o nome do Nilsson e na cauda do avião escrito o nome do disco, Aerial Ballet. E ainda tem um palhaço que parece ou ter se jogado desse avião ou parece flutuar mesmo. Também uma alusão aí ao antepassado circense da família do Nilsson. O disco tem ainda uma segunda capa de uma versão lançada em 1980 pela Pickwick. É uma capa que remete a essa capa original, mas é uma fotografia. E a capa original é bem mais legal. Little cowboy, put your saddle in the barn, tie your horse up tight, so we'll know no harm, put your hat and your guns. Aerial Ballet foi lançado em julho de 1968 pela RCA. Depois teve outros lançamentos, esse pela Pickwick que eu falei, além de outros, alguns mais recentes pela BMG, por exemplo, no Japão, que traz faixas bônus. Ele está disponível na versão original, com as 13 faixas, no Spotify. Foi um álbum bem recebido pela crítica, a versatilidade vocal, também a capacidade de criar belas melodias e um estilo peculiar de compor são algumas das características que tornaram o Nilsson um artista original. A Pitchfork considerou e colocou ele na posição 195 entre os 200 melhores álbuns dos anos 60. Esse que é considerado um marco na carreira do Nilsson, que não apareceu nas paradas de mais vendidos, mas teve aí a sua importância para dar mais notoriedade para a carreira do Nilsson. Listen to the wailing of the willow, listen to me crying on my pillow, crying for I know my love is gone from me. É um disco que tem várias músicas interessantes, mas eu resolvi destacar One, que é uma das faixas mais conhecidas do álbum e é de composição do Nilsson. Ela é bem conhecida, mas ficou mesmo mais conhecida pela regravação da banda Three Dog Night, e ela ainda foi regravada por outros inúmeros artistas. Começa com uma nota repetida e aí tem uma história sobre a música que remete a esse começo repetitivo dela, porque ela imita o sinal de ocupado no telefone. E aí diz que o Nilsson compôs essa música da seguinte forma: ele foi ligar para uma pessoa e deu ocupado. E aí ele ficou com o telefone, né, no ouvido, ouvindo o sinal de ocupado,
e escrevendo a letra. É uma música que reflete sobre a solidão, tem uma melodia muito bonita e arranjos delicados que remetem aos Beach Boys e também aos Beatles. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be... Bom, pessoal, o episódio de hoje foi sobre os 50 anos de lançamento de Aerial Ballet, terceiro trabalho desse grande cantor e compositor dos Estados Unidos, o Nilsson, um disco marco na carreira dele. Comenta aí o que tu achou do vídeo e o que tu acha do disco e do trabalho do Nilsson. Te inscreve no canal e também passa lá no facebook.com/canal Música Tessin e segue a gente por lá. A faixa de destaque, One, tu pode conferir na íntegra nesse link que acabou de aparecer aí pra ti, e também tem agora a playlist no canal do Música Tessin com todos os episódios um atrás do outro para tu não perder nenhum. No último episódio eu falei sobre os 50 anos do disco manifesto do tropicalismo. Tá certo? Até mais!